Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita bem prática. E aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho 1 colher de café de sal. Uma colher de chá de fermento para bolo. 10 ml de óleo. Vou colocar aqui também 1 colher de café rasa de bicarbonato de sódio. Agora com as mãos eu vou misturar todos esses ingredientes secos aqui com essa farinha. Esses ingredientes secos não, esses ingredientes com essa farinha. Fazendo assim. Se você já está gostando dessa receita, se inscreva neste canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe. Fazendo assim, ó, como se fosse uma farofa. Misturando bem. Pronto, misturei tudo assim. E o sal, você dá uma experimentadinha. É bom para você experimentar, para ver se está do gosto que você quer, porque sal é a gosto. Agora eu vou colocando água aos poucos. Colocando água e vou misturando. É importante deixar a água por último, porque muitas vezes a farinha de trigo, dependendo da marca, quer mais água ou menos água. Para essa massa ficar nessa consistência aqui assim, eu usei 110 ml de água. Água em temperatura ambiente. Agora eu vou só dar uma misturadinha assim, não precisa sovar com o pão não. É somente para misturar todos os ingredientes. Pronto. Para deixar a massa lisinha assim. Todos os ingredientes bem misturadinhos. Agora eu vou abrir essa massa para formar os biscoitos. A massa é leve, ó. Eu vou abrir essa massa. Pronto, já abri aqui. E a espessura é essa aqui. Eu tenho um cortador de biscoito e vou fazê-la quadrada. Isso aqui. Cortando todos assim. Pronto, cortei todos os biscoitinhos assim. Agora eu vou tirar essa sobra de massa. Fica uma massa fácil de trabalhar com ela. Deve tomar cuidado para não deixar essa massa ficar muito seca. Senão você vai ter problemas para fazer os biscoitos,
Tá vendo? Sai com facilidade. Agora essa massa aqui, eu vou dar uma amassadinha nela assim. Eu vou abrir novamente para cortar outros biscoitos. Agora eu tenho esse palitinho aqui. E agora eu vou furar assim. É uma bolacha salgada, muito gostosa. E bem simples de fazer. Já estão assim prontinhas. Agora eu vou pegar assim, ó. Tomar cuidado, mas ela é uma massa. Dá para você mexer assim. Trabalhar com ela tranquilo. Agora eu vou colocar aqui na bandeja. Eu já coloquei algumas. E vou arrumando assim, ó. Pegando. Pode ficar com a câmera lá. Isso. Vou pegando aqui. E vou colocando assim. Eu coloquei na bandeja, forrei com papel manteiga. Porque facilita bem na hora de tirar essas bolachas da bandeja. Ficaram lindas, não ficaram, Tony? Ficaram muito bonitas. A pessoa pode colocar manteiga e virar frito, né, Gerudo? Eu não sei se aconselho muito bem, porque depois pode não ser fácil de tirar. É bom mesmo colocar o papel manteiga, que ela é uma bolacha meio sensível, né? Então é melhor fazer assim do que na hora de tirar ter problemas. Como eu sempre faço assim, eu aconselho fazer assim. Nunca fiz com a bandeja, com manteiga, então não aconselho não, é melhor fazer assim. Já estão prontinhas aqui as bolachinhas. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Agora eu vou levar para assar e já volto com o resultado para vocês. Ficaram lindas, até aqui está muito bonito. Agora vamos assar, daqui a pouco estamos com vocês. Prontas, as bolachinhas aqui já estão prontinhas, ficaram lindas. É bolachinha tipo aquela creme cracker, né? Olha só, caseira. Muito saborosa, bem assadinha, gente, olha para isso. Olha que lindas que ficaram. E sai facinho, tá vendo, ó? Só fazer assim. Olha só que bolachinha linda. Bonita, né, Antônio? Bonita. Dá para você fazer aí até para vender. E é super simples de fazer. Bem prático mesmo. Então eu vou quebrar uma aqui para ver quantos minutos, Antônio, ficou? 25. 25 minutos para elas ficarem desse jeito aqui. Agora eu vou pegar essa daqui. Gente, olha para isso. Olha a crocância. Você pode armazenar em um pote, deixa esfriar totalmente. Quando ela estiver bem fria, você coloca em um pote, fecha, deixa bem fechadinho. Isso aqui dura uma semana. E se sobrar, né, Antônio? Aqui não vai durar mesmo, né? É verdade. Porque às vezes as pessoas perguntam a durabilidade. Bolachas caseiras, elas não têm química. Aquela química que coloca para conservar. Os conservantes, né? Então, a durabilidade é menor. Mas se você guardar em um pote fechado, bem higienizado, uma semana, ou até mais de uma semana, você vai ter uma bolacha para comer aí à vontade. Agora eu vou comer um pedacinho aqui. Antônio, experimenta. E tem diferença da bolacha bem mais gostosa, né? Mais gostosa do que a creme cracker. É muito boa. Muito gostosa. Gente, uma delícia. Vocês estão escutando o barulhinho do croque-croque aqui? Tá muito gostosa. Muito boa.
Boa, né, Antônio? Boa mesmo. Deliciosa. Então, vocês vão fazer essa bolacha aqui e vão comentar. Segue o passo a passo direitinho. Porque às vezes as pessoas não seguem e vai pulando o vídeo. Quem vai fazer receita tem que assistir o vídeo inteiro para entender o que nós estamos passando. Não adianta pulando os pedaços, depois faz a receita, dá errado e vem com comentários até desagradáveis, né? Ali dizendo que a receita não prestou. Não, a receita presta, porque são receitas testadas. Eu não posto receita sem testar. Se não deu certo, é porque alguma coisa aconteceu no processamento aí, você fazendo, ok? Então é isso aí, Antônio dá tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.